vamos lá. Primeira coisa que eu quero enfatizar aqui nesse curso é a importância de algo para nós, da Bíblia. Tá bom? A Bíblia não é simplesmente um livro, mas nós cremos que ela é um livro inspirado por Deus. É um livro que foi escrito por homens, sim, como muita gente diz, e é verdade, foi escrito por homens. Foi escrito por mais de 40 homens, provavelmente. É um livro que demorou muito tempo para ser escrito, porque na verdade ele é uma coletânea de livros. E a própria palavra Bíblia remete a isso, né? Uma biblioteca, ou seja, vários livros que ao longo dos anos e dos séculos e dos milênios foram unidos e hoje nós os temos em uma capa só, né? Mas antigamente eram vários livros separados. A própria escritura fala a respeito dela e mostra como esse livro precioso deve ser tratado. E nós aqui da Igreja Batista Capital temos um zelo muito importante a respeito das Escrituras, porque nós cremos firmemente que toda a nossa vida deve ser pautada pelas palavras e pelas verdades que estão escritas neste livro. Porque este livro não conta na sua totalidade a história de Deus, mas mostra o que Deus quis revelar dele para nós. Né? Deus é maravilhoso, é infinito e é incompreensível em sua totalidade para nós, seres humanos, mas Deus demonstrou através da história, através, em primeiro lugar, da história do seu povo escolhido, e a partir depois da vinda de Jesus Cristo para a Terra, ele foi se revelando para a humanidade. E tudo que nós precisamos conhecer sobre Deus estão nessas páginas, e nós precisamos estudá-la atentamente, porque a Bíblia ela não é um livro de regras, mas é um livro que baseia a nossa fé. A nossa fé, e nós vamos conversar a respeito disso nos próximos vídeos, ela não é algo vazia, mas é algo fundamentada nas verdades que estão expostas nas Escrituras. E a nossa prática, o nosso jeito de viver como povo de Deus também vai ser pautado nas orientações que a Bíblia nos dá, que Deus nos deu, que os profetas nos deram, que os apóstolos nos deram, que o próprio Jesus também deixou gravado nas Escrituras. E eu quero ler um texto, o primeiro texto que vai falar justamente sobre a verdade da palavra de Deus. E esse texto está lá em 2 Timóteo 3,16. Para você que é novo na fé, nossa, o que é esse monte de número enorme? Nós temos então o nome dos livros. E esses livros eles estão dispostos em duas grandes partes na Bíblia, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, que vão de Gênesis até o livro de Malaquias. E depois nós temos 27 livros no Novo Testamento, que começam em Mateus, Marcos, Lucas, João, e vão terminar lá no livro de Apocalipse. Então toda vez que a gente vai se referir a um texto da Bíblia, nós falamos primeiro o nome do livro, nesse caso é a segunda carta de Paulo a Timóteo, que a gente resume em 2 Timóteo, e 3,16 é o endereço, né? É o número da casa, vamos dizer assim. O 3 corresponde ao capítulo, que normalmente é um número grande na Bíblia, e o 16 é o versículo, que é um número pequeno, que se refere a uma pequena frase. Isso é importante para a gente criar agilidade para encontrar um texto nas Escrituras, tá bom? Mas logo depois de alguns exercícios você vai começar a ficar craque. Se você tiver dificuldade, abre lá no índice ou do aplicativo ou da sua Bíblia de papel e acha lá o livro de 2 Timóteo e acha lá em 3,16, tá bom? É importante que você acompanhe comigo aí. Está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Eu li também o versículo 17. Importante crer que tudo que está escrito aqui é verdade, porque é verdade, tá bom? E aí nós vamos encontrar logo no começo desse versículo dizendo que toda a Escritura, ou seja, todas as páginas da Bíblia, né, de capa a capa, ela é inspirada por Deus. E isso é muito importante, porque se as palavras da Bíblia são inspiradas por Deus, eu vou dar um crédito diferente para ela, porque não fui eu, não foi o pastor Rafael que escreveu. Foi Deus que ditou essas palavras para que os homens escrevessem. Então, nós temos que ter total confiança na palavra de Deus. Mas ela não é apenas inspirada por Deus, ela é útil.
E a utilidade da palavra de Deus não está em um amuleto, né, que eu coloco para me dar sorte na minha casa. A utilidade dela está em eu entender aquilo que está escrito e colocar em prática na minha vida. E eu quero aconselhar você agora que é novo na fé, que está chegando, para tomar posse disso e se apropriar disso, porque isso é muito importante na sua vida, vai ser muito importante na sua vida. As nossas decisões em todas as áreas da nossa vida devem ser pautadas pela palavra de Deus. No trabalho, nos meus relacionamentos, no meu casamento, na minha família, na criação dos meus filhos, em como eu devo agir, inclusive na igreja, no povo de Deus. E a Bíblia tem conselhos para todas as áreas da nossa vida, para a sexualidade, né? Para como lidar com dinheiro, para como lidar com o meu tempo. Então, que nós tenhamos coragem de colocar a utilidade da palavra de Deus em prática na nossa vida. E para terminar, eu quero falar sobre as 4 áreas em que o apóstolo Paulo fala a respeito da utilidade da palavra de Deus na nossa vida, para que a gente se transforme em alguém apto para fazer a obra de Deus, ou seja, alguém que agrade a Deus. Ele vai falar sobre 4 áreas. Em primeiro lugar, o ensino. A palavra de Deus tem muito a nos ensinar, em muitas áreas, e nós vamos aprender muito, mas principalmente vamos aprender a respeito da vontade de Deus. Ok? Então essa é a primeira coisa, a primeira utilidade da palavra de Deus, o ensino. A segunda utilidade da palavra de Deus é a repreensão. E aí você vai falar, puxa vida, mas a palavra de Deus vai me repreender? Sim. E ela vai te repreender como nós repreendemos uma criança que quer pôr a mão na tomada. Vai me repreender dizendo assim, ó, isso aqui não está certo, não faça desse jeito. E é muito comum que no começo da nossa vida cristã, nós tenhamos um jeito de viver e a gente começa a ler a Bíblia e a Bíblia começa a nos confrontar. E eu começo a pensar, mas eu fazia isso desse jeito aqui, então está errado isso? A Bíblia está repreendendo você, está mostrando que há um limite entre o certo e o errado. E essa é a segunda utilidade. A primeira utilidade é ensino, a segunda utilidade, repreensão. E a terceira utilidade é a correção. O que é a correção? É quando Deus mostra o caminho certo. É como se nós tirássemos o nosso filho que está indo para a tomada e dissesse, não é o caminho. A tomada não é o lugar certo. Vire-se e vai brincar com o seu brinquedinho. Essa é a correção. Então a palavra de Deus é muito clara, por exemplo, em alguns textos, de dizer que nós não devemos mentir, mas sim falar a verdade. Que nós não devemos roubar, a repreensão, mas sim nós devemos trabalhar e ajudar os outros que estão necessitados com o meu dinheiro. Aí vem a correção. Então Deus é muito hábil e muito sábio em utilizar a sua palavra para nos ajudar a ensinar a vontade dele, a repreender aquilo que eu estou fazendo errado, a corrigir o meu caminho para o rumo certo. E além disso, realizar a instrução na justiça. O que é a instrução na justiça? A justiça é a recompensa dos meus atos. E quando nós somos instruídos na justiça, Deus está mostrando para a gente qual vai ser a consequência dos meus atos, tanto dos meus atos errados quanto dos meus atos corretos. E isso está muito explícito também nas Escrituras. E isso é uma das utilidades da palavra de Deus, nos mostrar o fim das coisas. Né? Se você que é ímpio caminhar por caminhos tortos, o seu fim é a condenação. Mas se você se arrepender dos seus pecados e mudar o seu jeito de viver, você vai viver como um justo, debaixo da palavra de Deus, debaixo da graça de Deus, e o seu caminho é viver com Deus eternamente. Essa é a instrução básica da justiça que Deus nos dá. E tudo isso está escrito aqui nas páginas da Bíblia. Então eu quero te encorajar nesse primeiro vídeo a dizer que nós, servos de Deus, precisamos ter a palavra de Deus em altíssima consideração. E nós vamos utilizá-la o tempo todo, tá bom? Para o nosso conhecimento, para o nosso ensino, para que nós possamos crescer espiritualmente. Ok? Responda as perguntinhas aí abaixo e vamos prosseguir no próximo vídeo. Até mais!